Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor, uma boa noite para todos. Nós queremos retomar o nosso estudo sobre as alianças bíblicas e, na sequência, nós veremos hoje a sexta aliança, que é a aliança com Davi. Para isso, nós vamos também recapitular, tendo em vista que nós fizemos uma certa pausa por necessidade, mas nós vamos recapitular um pouco aquilo que nós vimos nas 5 alianças que Deus fez, as 5 alianças desde Adão até a aliança feita por meio de Moisés com Israel, e entraremos em seguida na aliança com Davi. Mas para tal, vamos orar ao Senhor. Oremos então. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Toda honra, glória e louvor ao Senhor, porque tu és Deus e não há outro igual a ti. Somos só, ó Deus, obras das tuas mãos. E te louvamos porque o Senhor teve misericórdia de nós. Ajude-nos em nossas lutas a vivermos para a tua glória. Ajude-nos, Senhor Deus, guardando-nos, e ajude-nos a ter os olhos fitos no Senhor Jesus, para que em tempos bons ou maus possamos estar sempre vivendo pela esperança da volta de Cristo. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, e conduza-nos neste estudo. Em nome de Jesus que nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, então, vamos recapitular um pouco antes de entrarmos no nosso assunto de hoje, que estará no texto de 2 Samuel 7 e também, que é o paralelo, no texto de 1 Crônicas 17. Os dois livros que tratam sobre a história de Davi, a história do reinado de Davi. Mas, como nós falamos, precisamos recapitular um pouquinho. E nós vimos que a primeira aliança foi uma aliança de obras. Deus criou Adão, então fez uma aliança com Adão. Se ele obedecesse, ele viveria abençoado. Se ele desobedecesse, ele morreria. Eu sei que não tem, nós já falamos sobre isso, o termo aliança, nem na primeira nem na segunda aliança. Todavia, como nós veremos, inclusive também na aliança com Davi, a ausência do termo não anula o fato de ter uma aliança. Porque no caso do texto de Davi, posteriormente haverá alguns textos que nós mencionaremos que falam de que Deus fez uma aliança com Davi. E em relação a Adão, Oséias capítulo 6, versículo 7, diz assim: Mas eles transgrediram a aliança com Adão. Eles se portaram alevosamente contra mim. Deus está falando contra o povo de Israel. E observe que ele compara o comportamento de Israel ao comportamento de Adão. E ao fazer isso, o Senhor diz que eles transgrediram a aliança como Adão. Ou seja, como Adão transgrediu. Adão transgrediu a aliança e assim também Israel transgrediu. Essa comparação, inclusive, é importante porque essas são as únicas duas alianças que podem ser consideradas como alianças de obras, porque Deus não apenas dá algo, mas exige algo. Diferente das outras 5 alianças, que são alianças graciosas, porque Deus não exige nada do seu povo. Então há, de fato, uma distinção. Então a primeira aliança, que está lá em Gênesis 2, versículo principalmente 17, quando Deus fala, dando ordens a Adão, que ele deveria obedecer não comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele não comesse, ele viveria. E viveria por quantos anos fosse obediente. E seria abençoado por todo esse tempo que Deus mesmo estaria abençoando. Mas se ele desobedecesse, traria a morte sobre si. E, consequentemente, o fim da aliança. Lembre-se que a aliança é um pacto de vida. Ou seja, somente a morte pode encerrar uma aliança. Não há outro jeito de encerrar uma aliança a não ser a morte. Depois desta queda,
desta aliança houve a queda, né? E com a queda Deus fez outra aliança com Adão. E lá em Gênesis 3, 15 e 21, nós temos esta aliança. No versículo 15, Deus faz a promessa daquele que pisaria a cabeça da serpente. O versículo 21 nos mostra que Deus cobre Adão e Eva, cobre a nudez, que é de fato uma ação bastante importante, cheia de simbolismo, porque cobrir a nudez tem a ver com cobrir o pecado, tem a ver, portanto, com redenção, tem a questão do derramamento do sangue. Então é uma ação divina cheia de simbolismo significativo. E Deus faz essa aliança com Adão, mas ele não exige de Adão nada. Essa é a questão importante. Diferente da aliança anterior, uma aliança de obras, em que Deus disse: faça isso, você viverá. Se você desobedecer, morrerá. Na segunda aliança, agora depois da queda, mas também feita com Adão, Deus só promete. Ele traz uma série de castigos, mas ele promete algo, promete que haveria alguém que pisaria a cabeça da serpente, trazendo, portanto, vitória sobre o inimigo do homem, o inimigo de Adão e Eva. Após, então, passar um certo tempo, nós vemos uma série de problemas decorrentes do pecado ter entrado no mundo, e isso vai se proliferando. Deus precisa trazer o dilúvio para dar um basta, né? Porque a violência já havia contaminado toda a terra. E depois do dilúvio, Deus confirma a sua aliança de salvação feita com Adão e Eva, prometendo para Noé a preservação da sua descendência e também de toda a criação. Quando em Gênesis 9, Deus faz uma aliança com Noé, ele diz assim: eu prometo que não mais será exterminada a sua descendência, não haverá mais o dilúvio, porque foi por meio do dilúvio que Deus trouxe o fim para quase toda a humanidade, né? Gênesis capítulo 9, Deus diz no versículo 9: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, com todos os seres viventes. E aí ele descreve que a preservação da criação era a promessa, é a promessa da aliança feita com Noé. Depois da aliança feita com Noé, uma aliança que observe que confirma a anterior, isso é importante. Aliança com Adão: trarei do descendente da mulher um que pisará a cabeça da serpente. Aliança com Noé: não vou exterminar toda a raça humana, vou preservar a sua descendência. Opa, então está valendo ainda o que ele prometeu a Adão. Isso confirma a aliança feita com Adão. E aí, outra aliança. Deus vai até um homem chamado Abrão e decide fazer uma aliança com ele. É um homem, poderíamos dizer, qualquer, porque, em certo sentido, ele também estava vivenciando os problemas da época. O Josué disse que ele, inclusive, estava vivenciando a religiosidade pagã da época, servindo a outros deuses. Então, nesse sentido, um homem comum, mas Deus decide chamá-lo. Ele tem, de fato, algo importante, que é a questão da descendência de Sem, não só de Noé, né, mas de Sem, porque tem uma descendência específica que Deus está preservando e ela vai culminar em Cristo Jesus. E Deus chama Abraão e promete um descendente. Um descendente que, de fato, seria um milagre, porque Sara era estéril, Abraão, portanto, não tinha filhos com ela, e vai milagrosamente trazer um filho para Abraão e para Sara, um filho prometido. Ele nisso aí confirma as alianças anteriores, porque observe que esse filho prometido, ele está dentro da mesma ideia de que alguém que Deus vai trazer será aquele que pisará a cabeça da serpente. Então Deus está mostrando que ele continua se mantendo firme no propósito de
trazer o cumprimento da promessa feita para Adão. Só que em Abraão, ele já traz alguns detalhes a mais. Deus revela que famílias de todos os povos seriam abençoadas. Veja que Deus vai mostrando os elementos que estarão presentes na bênção que Deus traria decorrente daquela aliança. Deus também revela a herança de uma terra prometida, que, claro, estará falando de Canaã, mas que lá em Hebreus fala de uma terra prometida que Israel não herdou, ou seja, como se a terra prometida que Deus estivesse realmente anunciando, prometendo ali para Abraão, não fosse Canaã, mas uma outra terra. E aí seria o novo céu, nova terra de Apocalipse, conforme Hebreus dá essa interpretação para nós. Ou seja, a terra de Canaã seria um sinal, seria até uma garantia do cumprimento da promessa que visava algo maior. Hebreus diz ainda que Abraão esperava uma cidade edificada por Deus. E aí você pensa no novo céu, na nova terra, uma cidade celestial, uma cidade especial. E Deus revela o meio da salvação. Em Gênesis 22, nós temos todo aquele momento dramático que Abraão vive, quando tem que ir ao Monte Moriá para sacrificar o seu filho a Deus, como uma provação para ver o quanto Abraão era fiel, temente a Deus. E ali a gente tem a indicação, né, da questão de como aconteceria a redenção por meio do filho, de uma descendência de Abraão. Então, nós já vimos aqui 4 alianças. Uma aliança de obras, feita ainda no Éden, antes da queda, e 3 alianças graciosas, porque tanto a aliança de Gênesis 3, quanto a aliança de Gênesis 9, quanto a aliança feita com Abraão, em Gênesis 15, todas elas possuem um caráter gracioso, porque todas as 3 possuem apenas promessas, não há uma exigência. Faça isso que eu te faria aquilo, faça isso que eu te faria aquilo. Então não há uma troca de exigências. Não há cláusulas para ambas as partes. Apenas promessas graciosas da parte de Deus. E aí o que acontece é que se multiplica a descendência de Abraão, né? Nós temos os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, os filhos de Israel se multiplicam, toda a história do restante de Gênesis, e com a multiplicação dos filhos de Israel, Deus, depois de tirar o povo do Egito, aí o Êxodo, ele faz uma outra aliança, que é interessante porque ela tem um caráter completamente distinto das 3 alianças anteriores. Da aliança com Adão, com Noé e com Abraão. É uma aliança que há trocas. Tanto que Deus diz em Deuteronômios, né? Deuteronômio, Deus diz: eis que proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Então veja que nessa palavra de Deus ao povo já mostra que de fato não é uma aliança igual às anteriores. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerá longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuir. Então, observe que essa aliança é muito semelhante à aliança feita com Adão antes da queda. Uma aliança que tem cláusulas para ambas as partes. Se o povo obedecesse a Deus, Deus abençoaria. Se o povo desobedecesse, Deus castigaria. Então, tanto o povo deveria obedecer, quanto Deus cumprir a sua parte na aliança que ele estava fazendo. Então, é uma aliança de obras, é evidente. E é uma aliança que definiria bênçãos e maldições na terra que eles iriam possuir, né? A terra de Canaã. Tem a ver com a vida deles ali. Então, Deus decide fazer essa aliança. E desse modo, Israel passaria a viver debaixo de 2 alianças. É interessante que, por causa da aliança com Moisés, ou feita
por intermédio de Moisés, o povo de Israel passou a ter duas alianças distintas e estava vivendo debaixo de duas alianças. Veja, a aliança da graça, feita com Adão, com Noé e com Abraão, era uma aliança de esperança de salvação eterna prometida graciosamente. Eles estavam esperando, tanto que eles estavam esperando o Messias prometido, eles estavam esperando a salvação. Essa esperança a gente pode encontrar nos dias de Jesus, quando, por ocasião do nascimento de Cristo, Israel, Jerusalém especificamente, fica apreensiva. E quando se pergunta sobre o Messias, eles dizem: o Messias vai nascer em Belém. Há uma esperança messiânica. Mas, ao mesmo tempo que há uma aliança que anuncia uma esperança messiânica, há também uma outra aliança que exige uma obediência aos mandamentos de Deus para que o povo fosse abençoado. Tanto que, por não terem sido obedientes, o que acontece é o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico é o castigo de Deus para uma geração desobediente. Então veja que Israel, a partir da aliança mosaica, está vivendo debaixo de duas alianças. Uma aliança da graça e uma aliança de obras. São alianças distintas, não devem ser misturadas, não é uma sequência, porque para ser uma sequência, as alianças deveriam ter a mesma natureza e elas não possuem a mesma natureza. São alianças que a gente considera como paralelas, porque uma está apontando para a vinda de Cristo, a outra está balizando a vida de Israel no seu dia a dia, as bênçãos e maldições de Deus no seu dia a dia. Que, claro, também está apontando para Cristo, uma vez que tem o propósito tanto de santificar o povo, quanto de mostrar a necessidade de um Salvador. Então não dá para dissociar da cruz, do Calvário, porque, mesmo sendo uma aliança de obras, ela cumpre um papel de conduzir a Jesus, como Paulo diz, como um aio, como um meio, um instrumento temporário que vai mostrando tanto que Deus é santo, que a santidade expressa na sua palavra, quanto que é preciso um Salvador, porque o homem não consegue cumprir a palavra de Deus. Então, nós temos propósito nessa aliança mosaica também apontando para Jesus. E aí, antes do estabelecimento da monarquia com Saul, Deus estava governando o seu povo. Então, nesse período de Moisés até antes de chegar em Saul, que é o caso de Samuel, que é o último juiz, Deus era o rei de Israel, governava o seu povo. Por meio da santa palavra, que foi entregue por intermédio de Moisés, Deus governava o seu povo, e também fazendo uso, a instrumentalidade de juízes, profetas e sacerdotes. Os três ofícios, juízes, profetas e sacerdotes, o juiz vai ser substituído pelo rei. Eles vão ter o papel de conduzir o povo na palavra de Deus. A ideia é que Deus era o rei, mas esses três estariam a serviço do Senhor para glorificar a Deus, conduzindo o povo na palavra de Deus. Só que o que acontece, e aí 1 Samuel capítulo 8 nos fala, é que o povo pede um rei para Deus. Na verdade, primeiramente se dirige a Samuel. E diz assim, 1 Samuel capítulo 8, Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Então veja que eram juízes que estavam sendo instrumentos na direção do povo. E aí, versículo 4, diz que então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Congregaram e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Então, isso é um marco importante em Israel. Podemos dizer, com certeza, que cumpre um propósito divino, porque vai substituir o ofício de juiz pelo ofício de rei, e assim nós vamos ter, depois, mais à frente, Jesus tendo os três ofícios. Jesus como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus como profeta, e o Novo Testamento é a palavra de Cristo, como diz Hebreus,
nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a Jesus, e também o ofício de rei, tanto que ele estabelece o reino de Deus aqui na terra. E aí cumpre-se um papel divino, mas naquele momento, né, eles mostram que eles não estavam satisfeitos com a forma como eles estavam sendo dirigidos. E isso expressava também um certo desprezo pelo governo divino, que deveria ser suficiente. Todavia, o que acontece é que Deus diz, cumpre aí o que o pessoal está pedindo, se estabelece um rei, Saul é o rei, e depois da morte de Saul, Davi, que já havia sido ungido para ser rei, então assume o trono do povo de Deus, o povo de Israel. Então, é nesse momento, veja que eles estão debaixo da aliança da graça, já feita com Adão, com Noé e com Abraão, e estão também debaixo da aliança mosaica, que rege a vida, né, do povo do Senhor para definir bênçãos e maldições. E aí Deus, então, estabelece o trono de Davi para que ele governe, ele e a sua descendência, sobre o seu povo. E aí eu quero entrar no capítulo 7 de 2 Samuel, quando nós então vamos analisar a sexta aliança, que é a aliança feita com Davi. Então, 2 Samuel, capítulo 7, vamos fazer a leitura até o versículo 17. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e diz ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel. Falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homem e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então, Deus vai fazer uma aliança com Davi nesse momento em que ele estabelece o reino de Davi. Veja que ele havia dado descanso de todos os inimigos ao redor. Então é um momento de paz, certo? É um momento em que Davi entrou em algumas guerras, venceu porque Deus confirmou, e assim Deus confirmou o trono de Davi, confirmou perante Israel, confirmou perante as outras nações, tanto que um pouco antes disso nós vamos ver que Irão
vai rei de Tiro até Davi e reconhece que Deus havia confirmado Davi como rei sobre Israel. Então Deus está confirmando o trono de Davi, um trono forte, estabelecido por Deus. E aí é nesse momento de tranquilidade que Davi leva a arca da aliança para Jerusalém e depois decide em seu coração construir um templo definitivo para Deus. É interessante que Davi ele se incomoda com o fato de que ele habitava numa boa casa, uma casa de cedro, ele habitava numa casa que ele havia construído para si, mas a arca da aliança, que representava a presença de Deus no meio do seu povo, estava em tendas, né, no tabernáculo. Ele se incomodou porque jamais poderia pensar em Deus com algo inferior a ele. Se ele tem uma casa de cedro, então Deus tem que ter um templo também de cedro, tem que ter algo digno da glória de Deus, né? Que represente a grandeza de Deus, a glória do Senhor. Então, Davi tem um desejo bom. O desejo de Davi não é ruim, é bom. É interessante já chamar atenção para o fato de que o desejo bom de Davi não necessariamente seja a vontade do Senhor. Então, considerar que tudo que eu pensar de bom, necessariamente Deus vai aprovar? Não. Veja que o desejo de Davi é bom. Davi está considerando que ele tem uma boa casa e Deus está com sua arca, a arca da aliança, numa tenda. Ele não gostou de ele estar numa casa melhor do que o tabernáculo, que representava a presença de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. E isso é bom, a forma como Davi pensa. Segundo, que Davi quer, então, um templo, e com certeza um templo glorioso para Deus, para manifestar, inclusive, a glória do Deus de Israel. E isso também é aparentemente bom. Só que Deus não vai querer isso aí. Davi construa, não é o propósito de Deus. Então veja que a intenção boa de Davi não significa que Deus aprovasse. Natan não pensou assim. Logo de cara, Natan disse: olha, Deus é contigo em tudo que você faz. Então, já que sua vontade é construir um templo, vai lá e constrói. Deus com certeza está contigo. Então, veja que isso foi um engano. Por quê? Porque o propósito de Deus era outro, o plano de Deus era outro. Então, essa dedução lógica, ela não funciona. Porque nem tudo que o homem cogita como sendo bom, necessariamente estará dentro dos planos de Deus. Porque não é o fato de ser aparentemente bom aos nossos olhos que necessariamente esteja em acordo com os planos de Deus. Os planos de Deus são muitas vezes diferentes dos nossos, mesmo que os nossos sejam aparentemente bons. Então, Natan não considerou isso e se apressou na palavra dita a Davi, tanto que de noite mesmo Deus vai revelar a Natan uma palavra diferente daquela que Natan deu a Davi. E nessa palavra, Deus diz para Natan, que deve dizer para Davi, que ele nunca pediu isso. Veja, eu nunca pedi a vocês, eu nunca reclamei. Eu nunca disse, que tenda caída, que tenda mais fajuta, que construção mais simples, que lugar mais pobrezinho, ou coisa semelhante. Deus nunca reclamou o fato de que a sua arca está numa tenda. Deus nunca pediu que fosse construído um templo. Então Deus primeiro disse, olha, eu nunca disse isso. Isso já chama a nossa atenção para o fato de que o que a gente deve fazer para Deus é o que Deus pede de nós, exige de nós. Isso nunca ou raramente é raciocinado dentro do cristianismo de nossos dias. Em geral, as pessoas cogitam assim, olha, se eu estou fazendo o que eu acho que é bom e eu estou fazendo com sinceridade no meu coração, então com certeza Deus vai aceitar. Não é um raciocínio correto. E a prova disso está o texto de 2 Samuel, capítulo 7. Davi tinha uma boa ideia, um bom plano, tinha um coração sincero e Deus disse, não, eu não quero, eu nunca pedi isso, eu não quero. Não é a minha intenção isso, e ele não deixou que Davi construísse. E aí, quando ele vai corrigindo a ideia de Davi de construir um templo para Deus, Deus diz, olha, observe o que eu fiz com você, né? Eu te tirei de trás da malhada, né? Você cuidava das ovelhas, eu tirei você
desse pastoreio, um menino simples que vivia no campo, que ninguém notara, e transformei você num príncipe, como os grandes. Dei ao seu nome afamado, e você se tornou grande. Ele, é claro, em hipótese alguma, Davi está em busca de fama, tá certo? Algo que é um evento, é um fenômeno muito comum hoje em dia, as pessoas estarem atrás de fama a todo custo. Mas Deus fez ele se tornar um homem grande. E ele, inclusive, lutou como um grande homem valente, e a luta contra Golias é uma demonstração disso. E aí, falando da história de Davi, Deus diz assim: olha, você queria construir uma casa para mim. Não, você não vai construir. Mas eu farei uma casa para você. É importante esse trocadilho, porque Deus mostra que o propósito dele não era ter um templo físico feito por mãos de homens para habitar, porque Deus não habita em templos feitos por homens. Mas que Deus tinha um plano que era muito superior. E esse plano tinha a ver com uma outra casa, que era a descendência de Davi. Então há o trocadilho. Davi queria construir uma casa para Deus. Deus disse: você não vai construir. Eu é que vou construir uma casa para Davi. E aí ele promete, né? O Senhor te fará casa. Claro que o termo casa aqui não é uma casa de tijolo ou de outro material qualquer, não é uma construção. Ele estava se referindo à descendência, a uma descendência que Deus levantaria para que por meio dela ele estabelecesse a sua vontade. E aí Deus promete para Davi. E aí vamos lá. Quando ele diz que dará um descendente, a partir do versículo de número 12, ele diz: quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Observe que até nesse versículo, a ideia de que é um descendente um pouco mais distante do que Salomão, porque ele substituiria Davi depois da morte. Salomão substituiu Davi ainda em vida. Ainda em vida. Tudo bem, ainda podemos dizer que isso é só uma forma de falar. Todavia, é só para mostrar que o propósito de Deus é que um descendente viesse. Não necessariamente fosse o Salomão, certo? Então, um descendente viria. Essa é a promessa. Que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. O reino desse descendente seria estabelecido. Este edificará uma casa ao meu nome. Opa, você quer construir um templo, você não construirá. Eu é que construirei uma casa para você e o descendente, seu descendente que eu estou prometendo, ele é quem construirá uma casa ao meu nome. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então observe algumas promessas. Promessa que Deus faz. A minha aliança é que eu levantarei uma casa para Davi. Eu erguerei uma casa para Davi. E o descendente de Davi reinaria para sempre. Certo? O seu trono seria para sempre. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então o reino seria o reino para sempre. Ele também ergueria o templo do Senhor. Então veja que o descendente é que teria o trono estabelecido para sempre e o templo de Deus erguido para servir ao Senhor também, obviamente, para sempre. O que mais que ele diz? Ele diz: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Veja que seria um filho de Deus. É interessante isso aí porque Jesus é legitimamente o filho de Deus. Então essa fala de Deus não é apenas significando que eu vou tratá-lo como se fosse como se trata um filho, não. É mais do que isso. Ele seria o filho de Deus. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filho de homens. E aí, ao meu ver, esse castigo sobre o filho de Davi é um pré-anúncio do sofrimento de Cristo, né? Do sofrimento e morte de Cristo pelos pecados. Ou seja, quando houvesse pecado, haveria castigo. E Jesus sofreu exatamente por causa dos pecados. Não dele, mas parece nos indicar já o sofrimento e a morte de Davi por causa, né, do pecado do ser humano. Então seria o castigo divino que seria carregado pelo descendente de Davi. Então veja que nessa promessa feita
a Davi, nós temos elementos que apontam diretamente para o Senhor Jesus. Você pode ver esses elementos em Salomão? Sim. Você vai ver esses elementos em Salomão como uma garantia de que o cumprimento se daria, como nós veremos. Então, está aqui para nós estabelecido quais são os termos, né, as promessas feitas para Davi nessa aliança em que ele promete uma descendência para Davi. Mas não é uma descendência qualquer, é uma descendência muito singular, uma descendência que realmente cumpriria os propósitos de redenção de Deus. Só que ao ler os capítulo 7, esses versículos que nós já lemos, você pode dizer assim, mas pastor, eu não encontrei o termo aliança em nenhum momento aqui. Também não encontrará no paralelo, né, sinótico aqui, que está em 1 Crônicas, capítulo 17. Também não tem o termo aliança. Todavia, observe que posteriormente Deus vai tratar aquele momento como um momento em que foi feita uma aliança, sim, com Davi. Lá em 2 Crônicas, capítulo 21, 2 Crônicas, capítulo 21, versículo de número 7, é dito o seguinte. É falando do reinado de Jeorão. Versículos 6 e 7. Andou nos caminhos do rei de Israel, dos reis de Israel, como também fizera os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher. E fez o que era mal perante o Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Então veja que a aliança feita com Davi, aparece o termo mais à frente. Ou seja, mesmo que não apareça o termo aliança, o que também a gente vai ver, tanto na primeira quanto na segunda aliança, né, feita com Adão, não aparece o termo. Mas Oséias 6, versículo 7, fala de uma aliança feita com Adão. Então, por que Deus faz promessas e há os elementos da aliança ali? Outro lugar que nós podemos ver também é no Salmo 89, versículo 3 e 4, diz assim: Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Veja, ele chama de aliança. Esse momento em que Natan traz a palavra do Senhor para Davi sobre a promessa de uma descendência para sempre. E uma descendência, inclusive, que seria responsável pela construção do templo ao Senhor e do reinado que duraria para sempre. Né? Isaías 55, versículo 3, também diz: Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então, observe que o texto é tratado como o texto em que está sendo feita uma aliança entre Deus e Davi. Vamos ver os elementos da aliança. Né? Nós vimos em todas as alianças anteriores os elementos de uma aliança. Primeiro, quem é o mediador da aliança? A aliança tem a ver com o descendente, que reinaria para sempre, ergueria o templo, então, portanto, abençoaria o povo de Deus. Mas quem é o mediador da aliança? Davi. É feita com Davi, né, para gerações posteriores, inclusive. Né? Davi é um mediador da aliança. O anunciador, né, da palavra de Deus é o Natan, mas é com Davi que é feita a aliança, ele então é o mediador dessa aliança, ele recebe a promessa, porque ela diz respeito ao descendente de Davi. Qual o local da aliança? Agora, não mais o Sinai, onde foi feita a aliança mosaica, né? Moisés é o mediador da aliança anterior. Agora é em Jerusalém, Monte Sião, que é a terra de Moriá, tá certo? Segundo Crônicas 3:1, diz que Jerusalém
é a terra de Moriá, é o mesmo Monte Sião. Qual é o sinal da aliança? É o reino e a construção do templo por Salomão. Veja que quando Salomão é erguido, o seu trono é confirmado, ele é inclusive próspero, é um reinado que, revestido de sabedoria, confirma a presença de Deus, e a construção do templo confirma que Deus de fato estava com Salomão. Tudo isso é um sinal da aliança. Por quê? Porque não é Salomão o cumpridor daquela promessa. É Jesus Cristo que, lá na frente, vai dizer que ele construiria, ergueria o templo no seu corpo. Né? O corpo de Cristo é o verdadeiro templo de Deus. Nele habita toda a plenitude de Deus. Então, é por meio de Davi que se cumpre a promessa tanto do reino eterno quanto da construção do templo, que nas cartas do Novo Testamento será chamada, a igreja será chamada de templo de Deus, ou santuário de Deus, erguida sobre a pedra de esquina, a pedra angular, que é Cristo Jesus, que é o filho de Davi, legítimo filho de Davi. E quais são as promessas da aliança? Então, a promessa é que o filho de Davi seria filho de Deus, e que o filho de Davi seria rei, e que o filho de Davi ergueria o templo. Essas são as promessas. Ao mesmo tempo que anuncia o sofrimento, né, o castigo sofrido pelo filho de Davi por causa de pecados, né, que no caso de Cristo não são os pecados dele, mas os pecados do povo de Deus, né, que ele traz sobre si. Ele se faz pecado em nosso lugar, né? Ele sofre em nosso lugar os danos dos nossos pecados, né? E o propósito da aliança é estabelecer o templo e o trono eterno, não é temporário, é eterno para Deus, para que para sempre eles pudessem estar glorificando a Deus e vivendo debaixo do governo do Senhor. Observe que nessa aliança feita com Davi, nós encontramos algo comum a todas as alianças da graça, que é a questão da preservação da descendência, de uma descendência. Todas elas falam de uma descendência. Para Adão e Eva, Deus diz: virá da mulher aquele que pisará a cabeça da serpente, ou seja, uma descendência que será vitoriosa sobre a serpente. Para Noé, ele promete conservar a sua descendência e não mais destruir, como fez com o dilúvio. Então veja, a conservação da descendência, outra vez, tem a ver com alguém, né, com o povo e principalmente com alguém que viria futuramente. Para Abraão, ele promete um filho que seria abençoador, por meio do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, outra vez, nós temos a descendência. E para Davi, mais uma vez, é uma questão de filho. Percebe que há um elemento que aparece em todas as alianças da graça. Todas as alianças da graça. Sempre um descendente. Em todas elas, de alguma forma, anuncia-se uma descendência. Quer, como foi em Adão, já anunciando a vitória, quer com Noé, anunciando a preservação, a conservação. Mas em todos eles há uma descendência. E algum elemento relacionado a essa descendência, né? Seja a vitória, a realeza, as bênçãos e assim por diante. Então, nessa característica, já se distingue da aliança de Moisés. Na aliança mosaica, a promessa é que eles sejam abençoados ou amaldiçoados de acordo com a relação deles com a palavra de Deus. Se obedecessem, seriam abençoados. Se desobedecessem, seriam castigados. Observe que também na questão dos elementos presentes na aliança por meio de Moisés, a aliança mosaica, não há essa intenção, essa relação direta com a descendência, mas com a geração. Tanto é que cada geração sofreu seu castigo ou foi abençoada, a depender de como vivia, se relacionava com a palavra de Deus. Quando obedecia, a geração era abençoada. A gente vê isso em Juízes. Sempre que obedeciam, abençoados. Sempre que desobedeciam, castigados. Então, essa é a aliança mosaica. Uma aliança distinta das alianças da graça. E é interessante que Davi compreendeu que essa aliança não era só uma aliança
para que ele se alegrasse em saber que vai ter filhos que estariam no trono, e isso seria uma bênção para a vida dele. Era uma promessa que tem a ver com a vida do povo de Deus, tem a ver com as bênçãos sobre o povo de Deus. É uma promessa muito mais significativa. Tanto que na oração de Davi, já a partir do versículo 18, diz assim: Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Essa questão de é instrução para todos os homens, ele está dizendo, olha, isso não foi apenas uma promessa para minha família, meus descendentes, meu filho, não é uma bênção para mim apenas. É uma instrução, uma revelação divina acerca da salvação, acerca de algo maior que está sendo revelado para Davi por meio de Natã e que alcançaria todo o povo de Deus. Isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Homens que deveriam aguardar no Filho de Davi a redenção. Que é exatamente o que acontece quando a gente chega no Novo Testamento. Toda aquela geração está esperando que o Redentor seja filho de Davi. Tanto que aqueles que viram Jesus como filho de Davi se dirigiam a Jesus assim: Jesus, ó Jesus, filho de Davi. E aqueles que, mesmo não acreditando em Jesus, conversaram com ele sobre o assunto, sempre conversaram com Jesus, questionando a questão da filiação de Jesus como filho de Davi. Jesus chegou a perguntar para eles, né? Olha, como é que diz o texto? Disse Davi ao Senhor, né, ao seu filho, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Davi pergunta, como é que o filho de Davi pode ser chamado pelo próprio Davi de Senhor? Então veja que eles tinham uma clara expectativa de que o Messias seria filho de Davi. Só não entendiam a divindade do filho de Davi como filho de Deus. Eles não entenderam toda a revelação sobre o assunto. Então, aquela promessa feita a Davi, ela iria muito além, e aos poucos o povo de Deus deveria ir compreendendo a dimensão da promessa feita a Davi. Essa é a sexta aliança. Observe que essa sexta aliança continua confirmando as alianças anteriores da graça. Nenhuma aliança da graça anula a anterior, nenhuma. A aliança mosaica também não anulou. O que acontece é que, mesmo após a aliança feita com Davi, nós vamos encontrar na sequência de textos, inclusive no Novo Testamento, quando Jesus vem, um povo que está vivendo debaixo de duas alianças. Quando nós lemos as páginas dos evangelhos, nós encontramos uma geração que está esperando um Messias, que seria o resultado da aliança feita com Adão, com Noé, com Abraão, com Davi. Está esperando o Messias, fruto de uma aliança da graça confirmada com os personagens, né, posteriores, mas também, ao mesmo tempo, estão vivendo a aliança mosaica. E por isso, inclusive, um dilema muito grande. E aí, quando chega o cristianismo e Paulo prega a graça alcançada por meio da salvação em Cristo Jesus, os judeus ficam naquela indagação. E a aliança mosaica, o que a gente faz com ela? O que a gente faz com a aliança mosaica? Tudo bem, Jesus, ele cumpre alianças da graça. Ele é o filho de Davi, ele morreu numa cruz em nosso lugar, ele cumpriu a aliança prometida, feita com Adão, Noé, com Abraão, com Davi. Eles entenderam, mas ficaram se perguntando, e a aliança mosaica, o que a gente faz com ela? Eles não conseguiam lidar com a aliança mosaica, porque eles estavam debaixo de duas alianças. Eles precisavam entender que, ao cumprir a aliança da graça, Jesus também estaria fazendo com que a aliança mosaica se tornasse nula para eles. Porque por meio de Cristo eles morreriam na cruz do Calvário e a morte daria um fim à aliança mosaica. Uma vez que a aliança é um pacto de vida, né?
e a nossa identificação com Cristo na cruz significa a nossa morte para o passado, significa a nossa morte para o mundo, significa a nossa morte, e aí como judeu, a morte para aquilo que viveram antes, né? Uma nova vida se faz, portanto, uma nova aliança, e nós veremos ainda essa nova aliança feita por meio de Jesus Cristo, que é a consumação de todas as alianças da graça feitas anteriormente, que culminam então com o cumprimento por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, essa é a aliança com Davi, mais uma aliança que aponta para o Senhor Jesus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar então e vamos rogar as bênçãos do Senhor sobre nós. Senhor Deus amado, muito obrigado por este momento, no qual nós podemos também estudar um pouco mais sobre a aliança feita com Davi, entender que esta aliança apontava para Cristo, aponta para Cristo, e que o Senhor, ó Deus, em Cristo cumpriu então toda a tua palavra, e estando nele, Senhor, desfrutamos da aliança da graça. Obrigado, Senhor Deus, porque sendo fiel, o Senhor nos alcançou por meio de todas as suas promessas. Que o Senhor receba a nossa gratidão por tudo, nos ajude, Senhor Deus, a viver para a tua glória, para que nós nos alegremos em ti todos os nossos dias. Que o Senhor receba a nossa oração. Tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, que Deus abençoe a todos e uma boa noite e uma boa semana para vocês.